Bom dia, dia 29 de março de 2022. Cristo Jesus em todos vós. Hoje nós estamos na terça-feira e estamos aqui continuando o nosso estudo. Hoje entramos no capítulo 2 hoje. Lembrando que nós vamos fazer um vídeo para cada verso. Nós vamos adotar uma dinâmica diferente desse estudo, gente. Porque esse estudo ele é muito valioso, esse estudo aqui, tá? Esse estudo a gente pode até criar uma classe sobre este estudo especificamente, tá? Então a visão que nós estamos passando aqui dá para ser aprofundado de infinitas formas este livro. E a maneira que nós estamos passando aqui é uma maneira geral deste estudo e o que está escrito aqui dentro deste livro, a nível de conhecimento. Só um pouquinho aqui, gente. Tranquilo. A nível de conhecimento, ok? Então nós vamos em cada verso, eu vou ler os versos aqui, faço alguns comentários, vamos analisar a primeira explicação, que é esse primeiro vídeo, depois nós vamos para o segundo bloco de versos, o terceiro e assim por diante. Serão vários vídeos desta playlist, deste estudo maravilhoso, que é o Tao Te Ching. Então nós vamos iniciar o capítulo 2 com a leitura mais geral, abrangindo sobre o que o livro vem nos falar. Então, o verso número 2, ele começa assim, ó. Quando os seres sob o céu reconhecerem o belo como belo, isso já se tornou um mal. E quando conhecerem o bem como bem, isso já não seria um bem. A existência e a inexistência geram-se uma pela outra. O difícil e o fácil completam-se um ao outro. O longo e o curto estabelecem-se um pelo outro. O alto e o baixo medem-se um pelo outro. O som e o tom são juntos com um com o outro. O antes e o depois segue-se um ao outro. Portanto, o homem sagrado realiza a obra pela não ação e pratica o ensinamento através da não palavra. Então, o homem sagrado, ele realiza a obra pela não ação. Ação através da não ação. Então, ele realiza a obra através da não ação e pratica o ensinamento através da não palavra, ou seja, na quietude, no esconderijo do Altíssimo. Os 10.000 seres fazem, mas não para se realizarem. Iniciam a realização, mas não a possuem. Concluem a obra sem se apegarem, e justamente por realizarem sem apego, não passam. Então vamos ver aqui dentro do nosso estudo inicial deste primeiro vídeo, da parte 1 do capítulo 2, nós vamos adentrar aqui nos versos iniciais e ver o que a autora passa aqui, a sua visão e a sua tradução sobre a explicação deste contexto. Lembrando a todos aqui, gente, que quem faz essa tradução deste livro maravilhoso é a Márcia Coelho de Souza, tradutora e editora da parte portuguesa. Então vamos lá. Quando os seres sob o céu reconhecem o belo como belo, isso já se tornou um mal. E quando reconhecem o bem como bem, isso já não seria um bem. Seres sob o céu significa todos os seres, porque tudo que existe no mundo encontra-se sob o céu. Quando ações e formas são reconhecidas como belas e bondosas, tornam-se um mal porque são classificadas conforme os modelos consensuais de beleza e bondade estabelecidos por uma comunidade. Preste atenção na palavra consensual, consensuais, ou seja, conceitos, ok? Trata-se então de atribuir um valor à situação e como todo valor decorre da comparação que se fez entre o fato analisado e padrões estéticos e de comportamento adotados pela sociedade, o conhecimento torna-se uma expressão do próprio ego de quem o afirma.
Os seres falam da conceituação mecânica artificial que leva aos julgamentos relativos porque as pessoas possuem gostos e opiniões diferentes, valores desenvolvidos pelo senso comum, formam o padrão de pensamentos e comportamentos seguido pelos indivíduos de um grupo social. Mas esse conjunto de ideias refletem-se também de volta no grupo e formam o padrão do ego de cada pessoa, de acordo com seu temperamento e suas experiências de vida. Por isso, cada indivíduo constrói sua própria escala de valores interiores, o que irá representar sua identidade pessoal, intimamente relacionada à cultura que sustenta suas convicções. Este será o seu parâmetro de vida na interação com o mundo. Dependendo então do que seja seu paradigma, por exemplo, da beleza e bondade, ele reconhecerá imagens e gestos como bonitos ou feios, bondosos ou não, seguindo este padrão. Então, primeiro parágrafo aqui, e o parágrafo dessa primeira estrofe deste poema, nos traz a seguinte informação: a criação do inconsciente coletivo e o inconsciente pessoal, seguindo os ensinamentos de Carl Gustav Jung. Ok? E aí começa-se todo o processo de individualidade. Então é criado o senso individual, que é o inconsciente pessoal de cada pessoa, seus gostos, e a cultura, o cultural, que é o inconsciente coletivo através dos arquétipos. Lembram que eles dão forma às coisas, mas eles não têm escolha, eles apenas dão forma, eles são o belo, o perfeito de tudo, são as ideias primordiais. Então as ideias primordiais, elas são ideias de quem? Ideias do Criador. O Criador lançou a ideia. As ideias se manifestam em padrões arquetípicos, ou seja, ideias primordiais em padrões arquetípicos, o perfeito de tudo, gerando e atuando dentro do inconsciente coletivo, ok? E dentro do inconsciente coletivo são manifestadas as individualidades que constituem o inconsciente pessoal de cada um, seus gostos, suas crenças, seus paradigmas e seus sistemas de crença. Cada um de nós possui este padrão. Então nós seguimos um padrão de individualidade, gerado por um ego, por uma escolha. Vamos lá. Entretanto, o valor interior não é a verdadeira consciência da pessoa. Olha só que interessante isso aqui. Ó. Entretanto, o valor interior não é a verdadeira consciência da pessoa, aquela que nasce diretamente da consciência universal, e sim sua consciência do ego. A partir do momento que nós temos o nosso conhecimento, nós seguimos um padrão de vida, um padrão de cultura, um padrão individual, nós temos a consciência do ego, ou seja, a consciência material, a consciência que está agindo sobre um padrão arquetípico, ok? Ó, em permanente transformação. Então nós estamos essa transformação, essa permanente transformação é evolução. Então nós estamos trilhando o caminho de evolução, nos transformando. Ó, valores são linguagens do mundo manifestado. Características pessoais que expressam através dos temperamentos, vícios, costumes, impulsos de cada ser e mudam conforme os diferentes fatores externos. Nos surgem em sua vida como um exemplo, a moda onde o que é bonito hoje torna-se feio amanhã. Esses valores distorcem a verdadeira compreensão e a pessoa começa a ver o mundo de maneira ilusória. Perceberam aqui como é que criado a relação entre a realidade e o mundo virtual? Este é o sentido do belo que se torna um mal e do bem que não seria um bem.
As expressões da consciência universal, ao contrário, surgem da contemplação que se faz do mundo a partir da profunda quietude interior, onde não habitam valores do ego. Isso leva a pessoa a enxergar as belezas e as bondades do mundo como elas de fato são, em sua essência, sem a interferência de interesses individuais. E aqui, eu fiz uma anotação no livro, que aqui a gente começa a perceber o sentido de impersonalização do erro, ok? Impersonalizar o erro. E o que é o erro, gente? O erro é os gostos individuais que a gente tem, a dualidade, o bem contra o mal, o bom e o ruim, o belo e o feio. Então, essas forças, que são forças, sabe? São forças arquetípicas e elas são atraídas para o centro. Nós temos um desenho, e a gente pode até ir para a lousa agora, falar sobre isso. Então, o que nós vamos fazer dentro deste vídeo aqui? Nós vamos posicionar o telefone e nós vamos para a lousa explicar isso para vocês, ok? Vamos para a lousa agora fazer o desenho para ilustrar essa questão deste conhecimento do Tao Te Ching. Vamos lá. Deixa eu só posicionar o telefone aqui para a gente poder ir para a lousa para poder fazer esta explicação para vocês. Vamos tirar aqui. E nós vamos lá para a lousa. É muito importante, gente, que a gente comece a conscientizar isso em nossas práticas dia após dia. Vamos ver aqui. Quero que vocês me vejam bem no quadro aqui, senão não tem como a gente... Opa! Aí! Vamos lá. Vamos fazer um desenho colorido aqui. Estamos na lousa aqui. Tá? Não somos muito bons de desenho, mas a gente vai. Então, olha só. Esse círculo maior aqui representa um conceito do self, tá? Self é o espírito, é a consciência universal, é a consciência maior, tá ok? Então aqui nós estamos desenhando o self, que é o plano de fundo de tudo, ok? O plano de fundo de toda a consciência aqui, tá? E o que vem a seguir? Vem aqui, dentro do... Aqui nós vamos desenhar o sentido de uma criação de um corpo, ok? Então aqui tem os opostos, ó. Ó. Vamos lá. Aqui luz. Aqui sombra. Sombra. Energia Yang, energia Yin. Energia Yin. Ok? Vamos mais um pouquinho aqui para mostrar para vocês, ó. Ó. Então aqui, o que acontece aqui, como eu falei para vocês anteriormente, tá? Então, tudo isso aqui é uma força arquetípica. Os arquétipos estão sendo unidos aqui, luz e sombra, tá? São o oposto de um ao outro, tá? Então, um complementa o outro, luz e sombra. O Yin e Yang, ok? Tá? Então, aqui a gente já tem um desenho, tá? De um corpo.
Então os órgãos do nosso corpo são formados a partir disso aqui. Isso aqui é uma geometria sagrada do nosso corpo, para vocês entenderem como que é formado o centro, que é o ego, e o que acontece com a formação do ego, ok? Então o que nós vamos aprender com isso? Aqui a gente tem os opostos aqui, ó, que vão ligando um ao outro. Aqui nós temos o alto, tudo que é oposto, alto, baixo, o bem e o mal. Lembrando que cada órgão do nosso corpo vai ficando nessas dualidades. Só que a força atratora aqui do self, nós vamos desenhar aqui, isso aqui representa o self, que é o espírito, vai atraindo para o centro. Ó. Aqui é o centro. Então, esse centro aqui constitui, tá? Esse centro constitui complexo. Ele vai atrair todo esse complexo para o centro. Então, a força da gravidade, o que ela faz? Ela atrai tudo para o centro da Terra. Então, quando nós vamos para dentro, nós vamos atraindo a força atratora para o centro. E esse centro aqui, gente, ele é denominado o ego. Que essa aqui é a consciência universal, é o todo, e o ego, tá, está no centro da consciência universal. Ou seja, o ego aqui, ele representa o self encarnado. Ou seja, é os olhos do self. Tá? É os olhos do self. Vamos colocar uma vírgula aqui para separar. É os olhos do self aqui. Então, o self, ele, através desses dois polos, que são as origens das forças arquetípicas, que geram os dois polos, e esses polos geram as 10.000 coisas, quando a gente começa a diferenciar, gerando uma força atratora para o centro, e este centro é denominado o ego, aqui. Entendeu? Então, este ego, ele vai, ao longo do tempo, ele vai se transformando, até ele sai de uma forma pequena, tá? E ele vai expandindo, ele vai fazendo isso aqui, ó, ele vai expandindo a consciência até se unificar com a consciência universal, ok? Então, gravem bem isso aqui, tá? Então nós fomos para a lousa ali para explicar para vocês o que acaba acontecendo e que o livro traz através dos estudos em psicologia, que isto Jung nos trouxe bem detalhado através da alquimia e através das explicações, ok? Então, o inconsciente coletivo, ele se constitui através das forças arquetípicas. As forças arquetípicas, os arquétipos, eles estão no inconsciente coletivo. Deixa eu ajeitar aqui o telefone para ver vocês melhor, ok? Agora sim. Deixa eu ver. Vou baixar um pouquinho mais aqui, gente. Aí. Então, ele constitui a força arquetípica. Então, por isso que nós, ao longo de nossas práticas, as práticas da meditação, nós entramos em estado de consciência, num estado de quietude, de harmonização com a nossa energia, fazendo o quê? Fazendo esta transformação para dentro, não para fora. Emanação é para fora, tá? Então tudo é para dentro. É no sentido pejorativo, isso gera-se um complexo, mas é tudo uma força atratora para dentro. Tudo atraído para o centro da Terra. Terra representa o corpo na alquimia.
Então, dentro do corpo, o reino dos céus está dentro de vós. Tudo vem a acalhar. Então, a prática meditativa de nós sentirmos essa energia, nós estamos indo para direcionando a nossa força do nosso ego para a nossa essência. E aí nós vamos se unificar ao longo de todos os ensinamentos espirituais, que trata de uma coisa só, se unificar expandindo a nossa consciência e crescimento desse ego ao longo das transformações para se unificarmos com o todo. Então, isto que esse livro traz, o Tao Te Ching, e dentro da sua origem, trabalho do Tao, que ele não pode ser falado, ele não pode ser intencionado, ele só pode ser sentido. Por quê? Porque a gente não vai falar o que está além das palavras, além dos conceitos. A gente ilustra como uma forma de entendimento. E muitas vezes essa forma de entendimento, ela passa a compreensão melhor nas práticas individuais de cada pessoa. Cada pessoa que nos assiste, cada pessoa que contribui, cada pessoa que compartilha e que vai entendendo com seus estudos as práticas dos ensinamentos espirituais. Então, basicamente é isso aqui. Então, basicamente hoje nós ficamos por aqui e desejo a todos um bom dia e voltamos na aula de quarta-feira amanhã para o segundo verso na parte 3. Na parte 3... Na parte do capítulo 2, né, na parte 2, mas o estudo é na parte 3. Muito obrigado, paz do Cristo a todos, um ótimo dia.